Mas vamos começar sobre a CPI, já mostrando aqui a questão do Omar, né? Deu entrevista para a Rede Globo, Grupo Globo, né? Realmente um lugar muito bom para soltar uma fake news e você vê, né? Presidente da CPI diz que não fará negociata com o governo federal. Essa é a manchete. Agora, presta atenção no subtítulo. Omar afirmou em entrevista à Globo News que o Brasil não fez nada para impedir a entrada da pandemia. Já começou, né? Isso daqui já é uma afirmação. Ele já tá dando aí, né, um veredito. A gente nem começou a CPI. Tá meio estranho, né? Devia ser para investigar, não para dar um veredito. Tudo bem. A CPI vai ter início, meio e fim. Não dá para uma pessoa como eu, do estado do Amazonas, que foi um dos estados que mais sofreram com a pandemia, fazer de conta que nada aconteceu. O Brasil tem em torno de 2,5% da população mundial e nós representamos 26% dos óbitos. Vamos chegar em uma semana a mais de 400 mil. Olha isso. Em outubro de 2019, todos os cientistas, as pessoas que trabalhavam no Ministério da Saúde, já sabiam que a pandemia ia chegar no Brasil. O Brasil não fez absolutamente nada para impedir que o pior acontecesse. Peraí, vamos de novo. Ó. Em outubro de 2019. Outubro. Tá algo errado aqui, não tem não com essa data? Eu vou ficar pensando em negociata com o governo, com pessoas vindo a óbito por falta de oxigênio no meu estado? Não tem como, não tem a menor possibilidade. E aqui eu coloco, né, a matéria da própria grande mídia, Metrópole. Primeiro caso, completa um ano. Quando foi o primeiro caso? Vou botar aqui em vermelhinho para vocês, ó, para destacar. Olha aqui, vamos riscar. 1º de dezembro de 2019. Como é que todos os cientistas e as pessoas no Ministério da Saúde sabiam em outubro? Me diz. Como é que um cara desse quer ser o presidente de uma CPI? O cara que tá, tipo assim, no mínimo, tá viajando muito, né? Eu dou outra palavra que tem a ver com a palavra lua, mas... Gente, errar uma data dessa é muito absurdo. Mas muito absurdo mesmo. Muito absurdo mesmo. Ainda mais quando você vê, né? Se ele tivesse realmente um conhecimento dos fatos cronológicos, como as coisas se sucederam, facilmente ele saberia que no início de 2020 o governo Bolsonaro determinou estado de emergência, mas o Dória, o Witzel na época, que ainda era governador, falaram que não, vai ter carnaval, o Brasil tá de boa. Naquele momento, já existiam casos confirmados no estado de São Paulo. O Dória, tô de boa, não vai pegar nada. Isso, inclusive, talvez esse senador devesse assistir a retrospectiva que nós fizemos aí no final do ano, que eu fiz todo a linha do tempo das principais notícias do ano de 2020. São 5 vídeos, dá um total de 1.200, dá mais de 1.250 notícias que nós comentamos. Eu vou de uma forma assim acelerado. São algumas horas de conteúdo, mas você vê a importância, né? Para relembrar como realmente as coisas foram. E o cara tá falando em outubro. Esse é o cara que pretende ser o presidente. Se o Randolfo Rodrigues fosse de direita, eu tenho certeza que ele já teria protocolado aí, né? Alguma coisa na justiça para pedir o afastamento desse cara. Assim também como o Randolph, se fosse de direita, pediria o afastamento do Renan por conflito de interesses, já que o filho dele é governador pelo estado do Alagoas, o que torna algo extremamente suspeito. Na verdade, por suspeição, né? Não tem como. Na mesma entrevista, Aziz confirmou que vai indicar o senador Renan Calheiros para a relatoria. Renan, que também estava na conversa, disse que não entende a reação negativa do Planalto ao seu nome e que vai defender a investigação de todos, até mesmo de parentes, se for preciso. O Renan... Por que o Planalto está, escandalizado com o nome do Renan? Será que é porque ele tem aquela ficha no judiciário? Aquela ficha longa. É brincadeira, né? E aí ele quer que a gente acredite que o Renan, ele mesmo não está sendo investigado, mas ele vai investigar o filho. Corta essa, né? Corta essa. Isso aqui não tem nenhuma criança. E aí você vê, né? Já tem aí, todo mundo tem uma opinião. Pro Renan tem que começar ali no relatório do TCU, que já diz que Pazuello tá errado, Paulo aqui, eu tô aqui.
Todo mundo tem o início. Todos os inícios é para bater no governo, sem exceção. Outra ideia aqui, que o pessoal está dando para iniciar a CPI, é analisar a compra dos imunizantes, né, e dos medicamentos polêmicos. Senadores oposicionistas e independentes, maioria no colegiado, definiram como estratégia de atuação questionar falhas na aquisição de imunizantes pelo governo federal e na posta de medicamentos sem comprovação científica. Parlamentares governistas, por sua vez, querem destacar os repasses feitos a estados e municípios e possíveis desvios na aplicação desses recursos, tendo como um dos alvos o Consórcio do Nordeste. É o mini foro de São Paulo. E olha aí, olha quem já está dando sugestão. O Tasso Gereissati, Papai Tasso, o amigo do Ciro Gomes, sugeriu aos colegas conseguir seguir uma ordem cronológica dos acontecimentos, começando pela gestão do Mandetta, depois do Tait, e concluindo com o Pazuello. Alguns parlamentares ainda estão já pensando em chamar o Marcelo Queiroga. Olha aí, né? Isso porque a CPI investigou o que aconteceu no Amazonas, o Queiroga na pasta estava. Alessandro Vieira, suplente, foi escalado para auxiliar o relator Renan Calheiros a montar o plano de trabalho. Vamos trazer, né? Acumular forças, o Renan. Segundo ele, existe uma ideia de criar sub-relatorias para ajudar a organizar temas. O intuito, disse, é montar um quebra-cabeça, ouvir pessoas que participaram do processo e assim ter um retrato do que o governo fez até aqui. O Renan não quer saber dos governadores, é o governo. Entre os governistas, a ideia é tentar focar a ação nos repasses dos recursos e tirar o foco de eventuais omissões. Eduardo Girão quer apurar possíveis desvios de recurso pelo consórcio do Nordeste, os governadores petistas, né? Pessoalista, do PCdoB, no pessoalista não tem nenhum, né? Mas do PSB tem. Ele não descarta convocar governadores, secretários e até determinar a quebra de sigilo de envolvidos se houver evidências para isso. Além das operações da Polícia Federal em alguns estados, que a gente gostaria de se aprofundar, tem um consórcio no Nordeste. É uma caixa preta, uma blindagem que ninguém sabe o que é. Eles compraram 300 respiradores em um momento delicado e levaram calote. Diz aí o Eduardo Girão. Tem como discutir? Isso é fato notório, né? O Ministério Público fez inúmeras, mas inúmeras denúncias. Isso que realmente deveria estar sendo investigado. A gente viu ontem, mostrei para vocês, encontraram aí respiradores que, segundo uma funcionária, que foi matéria da CNN, estavam escondidos atrás de uma parede falsa no Pará. Embora Girão se coloque como independente, a iniciativa tem apoio dos senadores governistas. A questão toda é o recurso que saiu do governo foi aos estados e municípios, mas não foi aplicado. Já houve casos em Santa Catarina e no Rio de Janeiro que tem processos e afastamentos dos governadores. É mais do que motivo, né, para a gente dar uma olhadinha no que foi que o Dória fez com tanto dinheiro. Tem outras pessoas também, e isso vai cair tudo nesse processo, disse o Renzi, que é suplente na CPI. E aí, olha só, mais denúncias aqui sobre governadores. Desculpa, prefeitos. Mas isso daqui foi lá no Ceará, em Viçosa. O prefeito Zé Firmino, do MDB, do Renan Calheiros, ordena a desocupação de hotel em até 24 horas para transformá-lo em hospital de campanha. Imagina você é dono de um hotel, o prefeito chega, agora é meu. Desocupe. Desocupe o hotel, eu quero. Existe um hospital fechado no município para tratamento. A chapa do prefeito está caçada pelo TRE por abuso de poder político. E até agora ele está sentado na cadeira. Um hospital está fechado. Por que ele não reabre o hospital? Não, ele quer tomar de assalto, né, o hotel das outras pessoas. Se duvidar, como é cidade interior, é algum adversário político dele. É alguém do grupo de oposição. Já está se aproveitando do momento para já fazer politicagem. Isso daqui que deveria estar sendo investigado na CPI. Mas a mídia como um todo, ela já está fazendo o papel dela. Que não é só criar narrativas. Elas estão aplicando exatamente as mesmas técnicas que Sérgio Moro aplicava juntamente com o antagonista. As táticas do lavajatismo. A mesma estratégia, que é o quê? Você solta várias matérias onde você não levanta questionamentos, mas você faz afirmações. Você condena uma pessoa
perante a opinião pública. Para quando ela chegar em qualquer juiz, ela só precisa ser assim, bater o martelo. Não precisa ter julgamento. Ela já foi condenada. A mídia já condenou. E criar aquela imagem, sabe, no imaginário das pessoas, porque, tipo assim, independente de se foi um julgamento justo ou não, se teve provas ou não, no final da história, não é culpado. Querem fazer isso com o Bolsonaro. Era um método de ação do Sérgio Moro. E eu não estou falando isso aqui que ele fez com o Lula, não, viu? Pelo amor de Deus. Lula inocente, sem provas, é uma parada assim. Difícil, né, Lula? Pô, sem provas, Lula. Nossa, não, Lula. Não dá pra. O 8-3 a gente sabe por que foi, né? Foi STF. Mas você vê aqui, ó. CPI vai apurar papel de Bolsonaro na propagação intencional da pandemia. Essa linha de investigação ajuda a desmontar a versão fantasiosa de que a tragédia brasileira foi provocada exclusivamente por uma doença desconhecida que surpreendeu governantes em todo o mundo. O presidente escolheu um caminho e se manteve nele contra todas as evidências científicas. Bolsonaro sabia muito bem o que estava fazendo. Estou dando um parecer sobre a questão, né? Jornalista sabe tudo. Sabe tudo. Você vê, ó, estuda há 4 anos, sabe mais do que médico, sabe mais do que juiz do STF. A Bárbara Gância, essa daí, meu Deus, é ressentida demais. Super ressentida, é pior que a Mônica Berra. Chorona! Tá lá, ó. Se for conduzida com o mínimo de independência, a CPI irá durar pouco. Não deve ser muito difícil provar que o infame sabia o que estava fazendo. Não tem nem a opção do questionamento, você tá vendo, né? Se a CPI for justa, Bolsonaro é culpado. Se Bolsonaro é inocente, a CPI não é justa. Já tá definido. Só tem uma opção para a CPI ser justa e honesta. É Bolsonaro sair no camburão. É o que a grande mídia deseja.